Tudo muda quando alguém se posiciona. Tudo muda quando alguém se posiciona. O tema dessa mensagem, para você que gosta de anotar, é: tudo muda quando alguém se posiciona. E quando a pastora foi confirmação de Deus, ela em oração aqui falando sobre nós nos posicionarmos, eu creio que nesse último domingo a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua é: existe um poder em alguém que se posiciona. O poder de Deus está sobre os posicionados. Então, nessa noite, eu creio que o Senhor vai nos fazer posicionar em algumas áreas na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos diz em Oséias, no capítulo 4, que o povo é destruído por falta de sabedoria, ou onde não há instrução, há destruição. Mas quantos aqui podem dar um glória a Deus, porque aqui existe instrução, aqui existe palavra de Deus, aqui existe palavra sendo pregada todo domingo para você não desistir. E tem domingo que a gente entra aqui e é o Senhor que nos restaura e nós saímos daqui para tentar novamente. Não sei se aconteceu com você já, mas já aconteceu comigo, de entrar na casa do Senhor e eu falar hoje ou nunca, e o Senhor falar é hoje. E Ele me restaurar para continuar a caminhada. Então, já de início eu quero que você já prepare o seu coração e a sua mente para deixar de lado tudo aquilo que faz de você um imerecedor da graça de Deus. E eu quero já declarar sobre a sua vida e sobre a minha que existe uma graça alcançável para nós nessa noite. Amém? Então hoje, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero mostrar para você, através da palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 7. Você que tem sua Bíblia e gosta de anotar, vá para 1 Samuel, capítulo 7, que é lá que nós vamos estar, porque ali nós vamos ver Samuel mostrando para mim e para você o poder de uma liderança temente a Deus. Ok? Então abra lá, 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Essa semana, até na quinta-feira, eu estava com uma palavra praticamente preparada para esse domingo. E na sexta é onde eu sento e ali eu e o Senhor, Ele vem com as finalizações. E na sexta-feira, quando eu sentei, eu comecei a ler o que eu já tinha escrito, os textos que eu estava, e nada batia. Eu falei, não é isso aqui. E eu comecei a orar, fiquei ali em oração, porque eu não quero pregar algo do meu coração. É difícil você pregar algo do seu coração quando é Deus que tem que falar. E aí na sexta-feira tive que apagar tudo. Eu falei, Senhor, me mostra onde o Senhor quer. E Ele me levou a 1 Samuel, capítulo 7, onde você está. E para falar de um contexto, antes de nós lermos, no capítulo 4 de 1 Samuel, nós vemos ali que Israel tinha perdido a arca da aliança para os filisteus. Lembre, não existe Davi aqui para lutar com o gigante, não existe aqui Saul para estar de frente com os filisteus, ainda era Samuel, o profeta e o juiz que estava ali na liderança da nação de Israel. Mas todo o povo de Israel já estava adorando os Baalins, adorando outros deuses, vivendo em orgia. E dentro desse contexto é que Deus levanta Samuel, um profeta, um juiz, uma voz de liderança em meio a um povo distante de Deus. Eu quero declarar para você nessa noite que Deus vai levantar você como alguém posicionado em meio a um povo distante de Deus. Existem muitas pessoas que precisam de você se posicionar para elas chegarem mais perto de Deus. Mas enquanto nós não nos posicionarmos, nós vamos ficar apenas sentados na nossa cadeira de balanço falando, olha lá, ele não fez, olha lá, fulano errou, ciclano está longe de Deus. E aí, o que nós estamos fazendo? Alguém que se posiciona, ele transforma ambientes, ele transforma pessoas através do poder de Deus que está sobre a vida dele. Então você está pronto para aprender alguns princípios sobre alguém que se posiciona? O que me posicionar leva eu a fazer? Você está no capítulo 7 aí, diga amém. Fala, vou acompanhar. Se você vai acompanhar no telão, fala, ui. Ok. Se você está em casa, escreva aí alguma coisa nesse comentário. Versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus. Então Samuel disse a todos os israelitas, se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração,
Livrem-se, marca essa palavra, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. A outra palavra que eu quero que você marca, consagrem-se, livrem-se, consagrem-se ao Senhor. E a terceira palavra, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Samuel está dando uma aulinha aqui e ele fala: primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender. Vocês precisam voltar de todo o coração para Deus, para Ele livrar vocês do inimigo. A palavra de Deus nos diz que sem arrependimento e santidade ninguém verá Deus. Então não tem como eu viver da forma que eu acho que está certo e eu querer viver os planos de Deus. Porque tem pessoa que só lembra de Deus quando as coisas vão mal. E aí ora, aí jejua, aí pede oração. E Samuel está falando aqui, não. É preciso haver um arrependimento genuíno. É preciso vocês se livrarem, sair de perto daquelas coisas que te fazem mal. É preciso você se consagrar ao Senhor, ou seja, fazer também o que é do bem, porque não adianta só não fazer o mal, você tem que fazer o que é do bem. E agora, prestem culto somente a Deus. Samuel está falando aqui o que está escrito em Deuteronômio 6, onde Jesus fala em Mateus capítulo 4, inimigo, saia para lá, porque está escrito, somente preste culto ao Senhor. Os israelitas, eles viviam uma adoração pagã, se envolvendo com rituais macabros, cometendo todo tipo de orgia, e aí queria a proteção divina, mas não queriam se arrepender. Porque querer proteção sem querer o arrependimento não é um posicionamento. Porque às vezes nós estamos falando que estamos arrependidos, mas na verdade nós estamos apenas sentindo mal. E quem sente mal e não se arrepende está pronto para cometer o mesmo delito. Então não adianta nada eu chegar no domingo com uma carinha de santo, até com aquela negocinho assim de santo em cima de mim, sendo que na segunda-feira, na terça, eu estou dando ouvido para aquele diabinho que está no meu ombro. Já viu aquele desenho do diabinho e do anjinho? Você tem ele, eu tenho ele no meu ombro. Você também. A qual você está dando ouvido? No domingo eu tenho certeza que é o anjinho, porque eu e você somos crentes no domingo, amém? Mas na segunda-feira, quando aquela pessoa te fecha no trânsito, dá vontade de você levantar a mão para ela e não é para dar tchau. É para fazer outras coisas. Mas no dia em que você se posicionar, as pessoas vão começar a te dar ouvidos. Preste atenção, porque às vezes a gente é assim, fulano não me escuta. Você ouviu falar isso? Às vezes nós pais falamos isso, né? Meu filho não me dá ouvidos, meu filho não escuta. Ah, eu sou líder desse departamento, mas ninguém me escuta. Eu estava lá ajudando nisso, mas ninguém me escuta, ninguém me dá ouvido. Por que que eu não sou ouvido? Por que que ninguém me dá ouvidos? Falta de posicionamento. Porque alguém posicionado, as pessoas começam a ouvir. Samuel, quando ele falou, ei, vocês precisam se arrepender. Ele não estava falando assim, ei, quem quer aí ganhar na Mega Milhão? Não, ele estava falando, quem quer se arrepender? E sabe o que aconteceu com Israel? Eu não estou falando de um povo que estava com o coração quebrantado, querendo arrependimento, não. É um povo que precisava de ouvir a verdade, e a verdade só vem de alguém posicionado. Olha o versículo 4. Assim que Samuel falou, os israelitas se livraram dos Baalins, das imagens de Astarote, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. O povo aceitou a proposta de Samuel, porque ele era alguém posicionado naquilo que ele acreditava. Eu e você precisamos saber bem o que nós queremos da nossa vida. Eu e você precisamos saber bem aquilo que nós queremos depositar nossas energias, depositar os nossos recursos, depositar o nosso tempo, porque senão nós vamos estar apenas cumprindo um ritual religioso que não vale de nada. Cantar aos domingos, pregar aos domingos, servir na porta aos domingos, servir lá atrás nos domingos, servir na intercessão nos domingos, tirar foto no domingo, servir na salinha das crianças, pode não valer nada, se for um ato religioso. Então nós precisamos nos livrar disso, para não perder o ano inteiro pensando que nós estamos fazendo alguma coisa com Deus e nós estamos fazendo apenas coisas para Deus. Deus não quer que você faça nada para Ele.
Ele quer que você faça com Ele. Amém? Eu não quero jamais, eu quero. É igual Moisés: se o Senhor não for com a gente, eu não vou. Se o Senhor não estiver lá, eu não vou. Então peça para Deus que te mostre quais as áreas que você precisa se posicionar. É difícil posicionar. Eu não estou aqui falando de uma coisa fácil, porque é fácil falar, se posicione. Difícil é você deixar um vício. Difícil é você deixar um ambiente. Difícil é você deixar palavras. Difícil é você sair de perto daqueles que estão te fazendo mal, mas existe um benefício naqueles que se arrependem, aqueles que se posicionam, porque o arrependimento sem dependência é deixar um espaço para arrogância e autossuficiência. E a segunda coisa que Samuel fala é sobre: a primeira coisa é se arrepender, a segunda coisa é ser dependente. Porque alguém que se arrepende, mas não mostra uma dependência, essa pessoa ela se torna arrogante e se acha autossuficiente. Me arrependi, mas agora levantei de novo e estou seguindo. Não preciso de Jesus mais. Autoindependência, autossuficiência. E Deus não quer isso para mim e para você. Aí Samuel, ele leva esse povo ao arrependimento, ele leva esse povo à consagração, ele leva esse povo a andar com Deus, a cultuar somente ao Senhor, a estar na igreja no domingo, mas na segunda-feira está dando glória, na terça está no estudo Legacy, na quarta está no GPS, na quinta está no devocional reabastecendo, na sexta, uma vez por mês, está no culto de oração, e esse povo então começa a se consagrar ao Senhor. Olha para o versículos 5 e 6, porque nós vamos estar só aí nesse capítulo 7. Hoje está fácil para você aprender a palavra de Deus. Capítulo 7, versos 5 e 6, olha o que diz. Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá. Diga Mispá. Mispá, guarde essa palavra, esse lugar. E eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, diga Mispá, tiraram a água e derramaram diante do Senhor. Era um ato de adoração, eles lançarem água no altar. E naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Foi em Mispá que tudo aconteceu. Foi em Mispá que teve arrependimento. Foi em Mispá que teve dependência. Foi em Mispá que houve um posicionamento. Foi em Mispá que teve uma confissão de pecados. Temos pecado contra o Senhor. Aí então Samuel lidera aquele povo. Existe um poder em ser submisso a uma liderança. Você não quer ser submisso a uma liderança espiritual? Vaza, mas não fale mal, porque Deus leva a sério isso. Acelera. Mas existe um poder sobre a liderança espiritual e eu e você precisamos entender isso se nós quisermos ser beneficiados. Deixa eu abrir o seu olho aqui. Olha, não adianta nada nós demonstrarmos uma falsa submissão a uma liderança porque é um ato religioso. A verdadeira submissão a uma liderança espiritual carrega bênção sobre as nossas vidas. Eu lembro que quando o meu pastor chegava na porta da igreja, quando eu tinha oportunidade, né, porque tinha uma fila querendo fazer isso. Eduardo lembra dessa época, que ele chegava com a maletinha dele, com as Bíblias, e aí na hora que ele descia do carro, a gente já pegava lá na porta a bolsinha dele: deixa que eu carrego, pastor. E já colocava lá no lugarzinho dele. Por quê? Eu não estava querendo um ato religioso, eu não estava querendo puxar, você sabe o que é? Eu estava ali respeitando uma autoridade espiritual que eu decidi caminhar debaixo. É uma decisão minha e sua. Eu decido estar debaixo da liderança desse pastor. Eu decido estar debaixo da visão dessa igreja. Então eu preciso caminhar debaixo da visão dessa igreja. Eu preciso caminhar debaixo da visão que Deus está dando para esse anjo da igreja. Ano que vem, se você fizer isso esse ano, final do ano que vem, você vai chegar para mim e eu duvido você falar que você não foi abençoado. Porque Deus abençoa aquelas pessoas que dão ouvidos a uma liderança espiritual.
E é difícil falar isso, porque o pastor está falando isso porque quer que a gente seja submisso a ele. Não, não precisa. Só que se você decidiu, seja, não por mim, por Deus. Porque existe um benefício. Eu hoje colho frutos que quem está vendo acha talvez que eu nem mereço, mas foi plantado há muitos anos atrás, que você talvez nem estava lá. Então tem frutos que você vai ver na vida de alguém hoje que você vai falar, mas fulano chegou ontem, já está querendo. Olhe para a caminhada daquela pessoa. Ela já plantou muita coisa na vida dela boa. E talvez você está vendo só os frutos. Porque todo mundo quer arrancar a manga madura, mas nem todo mundo quer plantar o pé de manga. Então silêncio aqui hoje. Amém? Deus está falando? Então, quando Samuel fala isso, olha, vocês precisam consagrar aqui em Mispa. Mispa é como se fosse a igreja, ou seja, a cidade de Deus, o lugar onde Deus consagrou aquele povo, porque ali houve uma adoração verdadeira. E o posicionamento de Samuel levou todos a confessar os pecados diante de Deus. O posicionamento seu com o seu amigo, com a sua família, com aqueles que estão perto de você, precisa levar eles ao arrependimento. Precisa. Nós não podemos apenas passar a mão sobre a cabeça de pessoas que precisam de uma correção. Quando o seu filho quer um sorvete à meia-noite, você fala, não dá, porque senão você não vai dormir. Quando o seu filho quer comer Doritos às 11 horas da noite, às vezes você vai ser o ruim da história. Ele vai chorar, ele vai falar que você é a pior pessoa do mundo. Mas não. Notem que Samuel não prometeu aqui uma vitória militar sobre os inimigos. Ele prometeu uma vitória espiritual sobre a carne. Nós estamos querendo vencer um inimigo externo, sendo que nós não estamos conseguindo vencer nem as batalhas internas? Não, Deus, por favor, abre aquela porta de trabalho para mim. Ô Senhor, por favor, abençoa que aquele plano dê certo. Ô Senhor, me dê um relacionamento. Tudo externo. E Deus está perguntando para mim e para você, e as batalhas internas, você está conseguindo vencer? Porque às vezes nós conseguimos vencer na prática, mão, pegar. Mas e o pensamento? Que você está dando corda para essas coisas que vêm na sua cabeça? Corta. Começou a vir coisa que você e eu sabemos que não agrada a Deus. Tesoura. Pastor, mas é difícil porque começa. Não alimente. Um pensamento alimentado, ele se torna realidade. Então comece a alimentar pensamentos que você queira que se tornem realidade. Amém? Pensamento. Seu pensamento pode se tornar oração. Eu orei por 3 anos para uma coisa que hoje eu estou andando nela. Amém? 3 anos. Amém? Tem alguém feliz comigo aí? Precisamos ser cristãos. Está vendo que outras pessoas são beneficiadas com a sua oração? Tem outras pessoas que vão ser beneficiadas com a sua oração. Então, eu e você precisamos ser cristãos posicionados em oração, em dependência ao Senhor e nos livrar daquilo que tenta nos destruir. Se nós desejamos um casamento bom, nós precisamos ser dependente do Senhor e colocar o casamento nas mãos de Deus. Se desejamos ter sucesso nos negócios, precisamos depender de Deus. Se queremos ter proteção divina, precisamos arrependimento, dependência e consagração. A dependência em Deus não é um sinal de fragilidade, mas de firmeza. Anote isso, talvez vai aparecer aqui para você. A dependência em Deus, porque às vezes a gente acha que a gente é fraco dependendo de Deus. Principalmente os homens aí. Homem não chora, né? Tem aquela história. Homem chora sim, na presença de Deus. O homem precisa chorar na presença de Deus. Um homem que não chora na presença de Deus é um homem de coração duro. Não estou querendo que você chore no altar ou em público, mas você precisa chorar na presença de Deus. Se você nunca chorou na presença de Deus, a minha oração para você, essa semana, antes do ano virar, em nome de Jesus, segunda ou terça, que você talvez até na sua shower lá, ou no seu quarto, que o Senhor venha atingir o seu coração de um jeito que você vai falar assim, as lágrimas não vou conter ela mais nos meus olhos. Existe um poder
em um choro diante de Deus. A palavra de Deus diz que Ele colhe todas as lágrimas. Então não desperdice o seu choro aí, chorando por coisas banais. Se vai chorar, então chore para valer. Mas chore na presença, porque Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele está pronto para restaurar aquele que se posiciona. Se posicionar não é ficar num pedestal. Se posicionar muitas das vezes é ir para o joelho. Sabia disso? Se posicionar muitas vezes é deitar no chão. Se posicionar muitas das vezes é desesperar na presença de Deus e falar assim: meu Deus, me ajuda. Isso é posicionamento. Posicionamento não é perfeição. Posicionamento não é tudo no lugarzinho. Posicionamento é alguém que não quer nem saber do que os outros estão fazendo. Ela não se compara com ninguém. Ela não compara a vida dela com ninguém. Ela fala: eu estou trilhando um caminho e o meu alvo é Jesus Cristo. Ah, mas você não viu o que fulano fez? Eu estou trilhando um caminho e o meu alvo é Jesus Cristo. Mas isso você não vai sair dessa igreja não, porque isso acontece. Eu estou trilhando um caminho e o meu alvo é Jesus Cristo. Você e eu precisamos de ter mais firmeza nos nossos pés, porque o grande desafio que nós enfrentamos hoje é confundir a postura de alguém com um posicionamento. Tem pessoas que têm postura, e aí você fala: posicionado. Não, postura não é posicionamento. Se na igreja eu sou de um jeito e lá fora eu sou de outro, não é posicionamento, é postura. Dupla face. E sabe qual é o resultado da dupla face? Se eu sou dupla face, porque tem pessoa que consegue ser dupla face. Aqui não tem ninguém, graças a Deus, todo mundo aqui é crente. Mas existem lugares por aí que existem pessoas de dupla face. Ela sorri para você. Aí na hora que você sai, ela: meu Deus, demorou embora. Principalmente agora, né, no Natal. Vi um vídeo engraçado da pessoa falando: tchau fulano e tal. Na hora que bateu a porta, meu Deus, já não aguentava mais, estava querendo usar meu banheiro, aquele monte de gente, família. Será que nós estamos sendo dupla face? Será que nós estamos o pior? Porque ser dupla face com um parente ou um amigo que vai embora, amém, Deus perdoa, Deus sabe que você precisa da sua paz. Mas, e ser dupla face com Deus? Será que cola? Porque, se eu não me engano, existe um homem, na verdade o primeiro homem, que tentou ter dupla face diante de Deus. E não deu certo para ele, porque ele chegou para Deus e o Senhor falou: cadê você, Adão? E ele falou: sorry, eu escondi aqui porque eu sabia que o Senhor estava vindo e eu estou pelado. Tentando mostrar para Deus um respeito que ele achava que ia manipular o coração de Deus. Não, Senhor, eu até errei, mas eu estou mostrando reverência. Eu estou mostrando reverência para o Senhor, porque eu poderia muito bem estar aí pelado, mas não estou. Eu estou escondido aqui atrás da moitinha. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é santo. E aí Deus, conjecturando, né? Talvez viraria para mim, para você, e falasse assim: eu sou santo e você deveria ser uma coisa ou outra. Porque, quantas folhas você está vendo aqui? Uma folha você está vendo aqui. Só que eu fiz isso porque eu amo você e eu não podia deixar o último domingo sem uma pequena ilustração, amém? Então eu usei essa folhinha aqui, que na verdade ela tem dupla face, né? E aqui dentro eu coloquei uma fita dupla face. Porque a fita dupla face, ela cola de um lado e ela cola do outro. A pessoa dupla face, ela parece crente, mas também parece do mundo. A pessoa dupla face, ela consegue dar glória, mas ela consegue falar outras coisas. A pessoa dupla face, ela consegue na igreja abraçar o irmão, ajudar, ofertar, mas lá fora ela consegue ultrapassar, ela consegue fazer o gato, ela consegue prejudicar a vida de pessoas. Agora, se eu e você somos uma pessoa neutra, quem anda de carro aí sabe, quando você coloca no N, se acelerar até no fundo, o que acontece nele? Só barulho. Não sai do lugar. Então não vem com essa de que, não, eu não sou do lado de lá e eu não sou do lado de cá. Eu sou de Jesus. Você é de Jesus, né? Bota uma marcha aí para você ver se você sai do lugar. Porque pessoa neutra não sai do
lugar. A pessoa neutra, ela tem dupla face. E aqui dentro tem a fitinha dupla face. Aí vai chegar um dia em que essa dupla face, você vai falar assim, não, eu vivi dessa forma aqui, mas não tem nada a ver, pastor. O senhor está falando aí, mas a gente viver na igreja e ser assim lá fora, todo mundo faz. Quantas vezes eu ouvi esse ano que todo mundo faz? Pessoas que eu ia aconselhar, e eu falava, mas você não pode fazer isso. Mas todo mundo faz. Você é todo mundo. Olha o que acontece com essa pessoa. Grava aí, você que quer gravar. Essa pessoa vai chegar um momento em que ela vai decidir, e pode ser tarde demais, porque quando uma pessoa que é dupla face, ela tenta parecer o que não é, acontece, falhou, eita. Ela vai se machucar, vai acontecer algo. Não tem, pastor, mas será que não tem como remendinho? Não. Não, porque você está tentando ser dupla face o tempo todo. Aí quando você tenta consertar, você só piora. O que vai acontecer comigo e com você se nós não deixarmos a dupla face? Eu e você precisamos aprender a deixar, segura Neita, deixar uma face de lado e escolher a outra. Quer viver para o mundão? Vive, mas vive com gosto. Para valer a pena na sua morte, as pessoas falar, era uma pessoa boa. Quer viver para Jesus? Viva com os dois pés. Viva posicionado. É difícil? Demais. Não estou falando que é fácil não, porque para mim demorou muito. Para mim entender que toda vez que eu virava o meu carrinho para um lugar que eu sabia que não era para virar, eu atolava. E aí eu pedi a ajuda de Deus, e Ele com a sua misericórdia, Ele me desatolava. Até eu entender que se eu ficasse naquela rua do atolamento, eu nunca ia sair do lugar. Engata uma marcha hoje? Aleluias. Eu ouço o Senhor falando isso para mim e para você. Vamos engatar uma marcha hoje e vamos seguir adiante, porque pessoa neutra não sai do lugar. Posicione-se do lado de alguém, posicione-se do lado da palavra de Deus, posicione-se do lado da verdade, porque é ela que vai te libertar. Colhe, mas colhe em Jesus. Ele merecia uma salva de palmas, você ficou quieto? Está pronto para colar em Jesus em 2026? Então eu estou pronto para falar com você que o seu final de 2026 vai ser melhor do que o 2025. Porque uma pessoa que cola em Jesus, essa pessoa se parece com Jesus. Aleluia. Você está pronto aí para ler o verso 7 e 8? Porque alguém posicionado, ele sabe onde recorrer em meio às pressões, porque aqui nós estamos falando de um povo que se posicionou, mas quem se posiciona, Lauane, quem se posiciona, Salvaterra, o que acontece com essa pessoa levanta oposição. Porque quando você decide ser crente, vai levantar outros falando de você, vai levantar outros querendo te derrubar. E aí o que aconteceu aqui? Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos, onde? Perdeu. Em Mispá. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, ou seja, no lugar da consagração, o lugar em que Deus ouviu eles, o lugar em que Deus respondeu eles, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Existe um ataque para todo aquele que se posiciona, mas vamos continuar lendo o texto. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo por causa dos filisteus e disseram a Samuel, Samuel, não deixes de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele nos salve do poder dos filisteus. Foi em Mispá que eles ofereceram um sacrifício ao Senhor. Foi em Mispá que eles mostraram uma dependência a Deus. Foi em Mispá que eles se submeteram a uma liderança de Samuel. Foi em Mispá que eles mostraram um grau de dependência do Senhor. E foi em Mispá que o inimigo tentou ceifá-los. Não é fora da igreja. Não é fora do lugar de consagração. Foi em Mispá. Foi no lugar da consagração. Foi no lugar que tudo era para ser bênção. Mas enquanto você está aqui, tem pessoas esperando você sair para te atacar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Alguém que se posiciona está pronto para ataque. Alguém que se posiciona debaixo da mão poderosa de Deus, ele sabe a quem recorrer. E esse povo estava aqui e eles viraram para quem? Para Samuel.
Então para com essa ideia de que, desculpa pastor, não queria incomodar o senhor não. Era 11 horas da noite, quando eu tive que ir para o hospital. Aí eu não quis incomodar não, para não acordar o senhor. Você tem que incomodar o seu líder. Se eu não quisesse ser acordado de madrugada, eu tinha arrumado outro emprego para mim. Eles correram para Samuel. Não sei se era de dia, de noite, de tarde, mas eles falaram: Samuel, é você. Nós estamos com medo, a gente vai lutar, mas se você não clamar para o Senhor, nós estamos perdidos, porque eles confiavam em uma liderança. Enquanto nós não dermos um basta nas coisas que nos afastam de Deus, nós seremos dominados pelos opressores. Deixa eu te falar algo. Aquilo que alivia, mas não te traz paz, é prisão. Eu posso repetir? Aquilo que te alivia, mas não te traz paz, é prisão. E às vezes nós estamos presos num copo de bebida para trazer paz. E nós achamos que estamos livres, mas nós estamos presos. Às vezes, nós sentamos em casa e falamos: a semana foi dura, eu mereço fazer isso aqui. E você abre aquelas coisas para ter paz. E você arruma confusão. Ser livre de verdade é você conseguir não fazer o que você deseja fazer. A liberdade tem um preço, limite. Toda liberdade tem um limite. Meus filhos têm liberdade dentro de casa, com limite. Você tem liberdade no trabalho, com limite. No trânsito você tem liberdade, com limite. Existe limite na vida, e se eu e você perdermos o limite da vida, nós vamos sair por aí fazendo burrada e vivendo de prisão em prisão. Mas o Senhor fala ao meu coração agora que hoje é noite onde Ele está salvando casamentos, hoje é noite onde Ele está restaurando interiores, aleluias. Hoje é noite de eu e você voltarmos como esses israelitas para perto do Senhor e falar: Senhor, se o Senhor não fizer algo, nós seremos devorados. Mas ei, Deus me trouxe aqui nesse último domingo para falar para você: se posicione para que algo mude. Se posicione para que algo mude. Mas e fulano? Deus está falando é com você. Se posicione para mudar, porque se nós não nos posicionarmos, não adianta ficar reclamando do cônjuge, não adianta ficar reclamando de amizade, não adianta ficar reclamando de nada. Nada muda se alguém não se posiciona. E esse alguém é você, eu. Nós precisamos nos posicionar. Está acabando o ano, o meu tempo e o seu está acabando. Ei, deixa eu ir mais profundo. Não está acabando somente o ano, está acabando o nosso tempo na face da terra. Vai chegar o dia em que Jesus aparecerá nas nuvens, e eu gostaria em que cada um de nós estivéssemos prontos para falar assim: glórias a Deus, estamos prontos para receber a sua vinda, Jesus. Porque nós abaixamos tanto o nosso nível de busca que queremos tudo aqui na terra. Senhor, para o ano de 2026 eu quero conquistar isso. Ano de 2026 eu quero conquistar aquilo. E o Senhor está falando: e o ano de 2026 eu quero conquistar o seu coração. Tudo o que Ele quer é o nosso coração. Por inteiro. As oposições virão. Mas lembre, você tem uma cobertura. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Os israelitas disseram a Samuel: Rei Samuel, clame a Deus por nós. E sabe o que Samuel fez? Ele não falou: se vira. Olha o verso 9 e 10 para a gente acabar. Olha o verso 9 e 10. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, ofereceu ele inteiro como um holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel. E o Senhor respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus que queriam devorar, o inimigo que se levantou como oposição, se aproximaram para combater Israel. E naquele dia, porém,
o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu. Deus está confundindo o seu inimigo enquanto você se posiciona. Deus está confundindo o seu inimigo enquanto você presta adoração ao Senhor, e sendo derrotados todos eles por Israel. Qual é a matemática da vitória? Submissão, temor, dependência, posicionamento. Esse povo, eles se arrependeram. Essa é a matemática da vitória. Você se arrepende, aí depois do arrependimento existe a consagração, separação. Você precisa ser separado. Cristão call out. Christian, igreja, call out. Você foi chamado para fora. Eu e você fomos chamados para fora de um sistema. Nós somos chamados para fora de um mundo. Então nós precisamos de consagrar. Então arrependimento, consagração. Aí agora vem o terceiro, que é devoção, dependência. Cultuar somente ao Senhor. É devoção. É eu e você falarmos assim: existia outros lugares para me estar, mas eu quero passar na casa de Deus. Eu lembro quando eu estava vivendo desenfreado, sem limites. Quando chegava o fim do ano, nós procurávamos qual era a casa de show que ia trazer a pessoa famosa que nós queríamos virar o ano ali. Bebendo, festejando e ouvindo música numa falsa paz. Vestia até de branco. Parecia mais um pai de santo do que alguém que estava buscando uma vitória. Mas quando eu encontrei Jesus e eu me posicionei, eu olhei para trás, como esses meninos cantaram aqui hoje, e eu falei: para trás eu não volto mais. Eu me posicionei e eu posso enfrentar desafios, eu posso ficar dessa finurinha, porque hoje eu vejo alguns stories ou coisas que eu postei há 11 anos atrás, e eu com o olho lá no buraco, magrelo, parecendo só dente assim. Eu falo: passei vacas magras, mas hoje... Foi difícil? Sim. É difícil se posicionar, porque quando você se posiciona, aí que o inimigo vem com um prato legal para você. Por que Deus permite isso, pastor? Obrigado pela essa pergunta. Eu vou responder, mas eu queria que você ficasse de pé para você ouvir. Por que Deus permite que o inimigo nos ofereça o melhor prato no final, quando nós estamos querendo sair do barco que está prestes a naufragar? Ele nos oferece naquele momento final, porque Ele sabe que Ele está te perdendo. Enquanto eu e você, nós estamos apenas dupla face, Ele está de boa. Está vendo aí? Estou vivendo, nada acontece. Estou vendo esse povo falar de batalha espiritual e eu não sinto isso. Talvez nós estamos vivendo duas coisas. Mas aí quando o inimigo ficar percebendo que está te perdendo, sabe o que acontece? Ele tenta rasgar o seu coração, colocando na sua frente aqueles pratos que você tanto desejou. E aí só apareceu quando você se posicionou. Aí você pensa: será que é de Deus? Nada que é de Deus vem sem consagração, sem temor. Tudo que é de Deus não quebra princípios bíblicos. Então guarde isso no seu coração. Se é de Deus, não quebra princípio. E aí nós vemos para esse último texto que você talvez já leu, já ouviu. E é o que nós queremos declarar agora no final. No versículo 12. Depois que Samuel ouviu que o inimigo tinha sido derrotado, como líder daquele povo, sabe o que ele fez? Olha o versículo 12, é o versículo da sua vitória nesse domingo. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu em Mispá, marcando, e lhe deu o nome de Ebenezer. Fala, Ebenezer. Dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou.
Será que você pode declarar nesse final de 2025, até aqui o Senhor nos ajudou? Até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe o que significa Ebenezer? Pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Quem é a pedra que os construtores rejeitaram? Jesus. Quem é a rocha inabalável? Jesus. Você e eu temos uma pedra ajudadora. Nós temos um ajudador, e esse ajudador quer que eu e você construamos a nossa casa nele, porque uma casa construída na rocha pode ventar, pode vir enchente, pode vir tribulação, pode vir qualquer tipo de oposição, ela permanece de pé, e no final nós vamos declarar: até aqui o Senhor nos ajudou. Eu queria que você tirasse esse momento para você declarar isso na sua vida. Ó Senhor, sim, eu passei tribulação, sim, algumas coisas aconteceram que não estava no meu roteiro para esse 2025, mas eu posso declarar o que Samuel declarou diante da vitória: até aqui o Senhor nos ajudou. Olha você aí com a roupinha legal, tá bonito, vocês dois estão até matching aí hoje, tá bonito, você tem roupas, agradeça. Você tem um sapato, você não está descalço, agradeça. Você tem um carrinho para chegar na igreja, agradeça. Você tem saúde, dá uma respirada aí. Agradeça. Você não está no hospital, você não está numa cama de leito final, você não está numa prisão. Eu e você temos liberdade, saúde para agradecer ao Senhor e falar assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Deus está te ajudando, Deus está me ajudando. Mesmo quando nós olhamos e achamos que Deus não está fazendo nada, Ele está sim te guardando. Mesmo quando às vezes o carro não liga e você se atrasa, Ele te livrou de um acidente. Mesmo quando você perde um trabalho porque veio outro e deu um preço mais baixo do que você, é porque Deus não quer que você abaixe o seu nível, porque Ele quer te levar a lugares grandes. Agradeça ao Senhor, mesmo quando você não tem, porque quando você não tem, existe lugar para Ele depositar mais sobre a sua vida. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu quero que nós venhamos finalizar essa noite. Eu não queria convidar quem quer, não. Eu quero convidar todos, porque eu também vou fazer isso aqui nesse altar. Eu queria que você saísse do seu lugar. Se na mídia você tiver oportunidade também, saia, vem aqui no altar a orar ao Senhor enquanto nós adorarmos, e que você venha falando assim: Senhor, eu estou indo no altar hoje falando: até aqui o Senhor me ajudou. Samuel levantou uma pedra, você não precisa levantar a pedra, você precisa de vir no altar. Eu preciso de vir no altar e falar: Senhor, estou levantando um altar para o Senhor. Sabe o que significa vir ao altar? É levantar um altar. É o que Samuel está fazendo aqui. Senhor, eu não tenho o poder de Samuel de levantar uma pedra, consagrar. Não, você tem o poder de vir no altar e falar: Senhor, eu estou levantando um altar de adoração ao Senhor nessa noite, porque até aqui o Senhor me ajudou. Sim, eu ainda tenho coisas que eu estou pedindo para o Senhor, mas hoje é noite de agradecimento. Aleluias. Tira esse momento para você agradecer. Tire esse momento para você refletir em tudo que você viveu esse ano. Teve perdas? Sim, mas Deus te permaneceu do seu lado. Teve alguns desafios? Sim, mas Ele te guardou. Cante ao Senhor. Aleluias. Consagramos a Ti esse momento, Pai. Aleluias. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu nasci. Peça a Ele que te toque nessa noite. Peça a Ele o renovo. Peça a Ele